Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pega água para mim. Estamos estudando, vamos iniciar os escolhos da mediunidade, tá? A Isabel Cristina chegou também. Então vamos lá. Escolhos da mediunidade. O que é isso? Dificuldades, problemas da mediunidade. Então, escolhos da mediunidade, quer dizer, problemas da mediunidade, tá? Então, é o item 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os outros médiuns. Então, um dos maiores dificuldades, problemas da mediunidade é a obsessão. O que é a obsessão? É o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns. Boa noite. Boa noite. Chegando. Senta aqui na mesa, puxa uma cadeirinha, fica mais pertinho, Isabel. Impressão livre que eu... Esqueceu. Aqui, ó. Pode pegar isso. Deixa eu ver a parte. É aqui, ó. Finalzinho, escolhas da mediunidade. Tá? 70. Olha esse copo aí. Tira ele da Isabel. Então vamos lá. Então nós vamos iniciar, né? Você vai querer água, Isabel? Sobre Agora não. Tivesse-me pé. escolhos da mediunidade, tá? Quer dizer, as dificuldades, os problemas da mediunidade. Mediunidade tem dificuldade? Tem. Tem algum problema? Tem. Então ele diz assim, um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicar com outros espíritos. Então, uma das maiores dificuldades é a obsessão. O que é a obsessão? É o domínio que certos espíritos pode exercer sobre um determinado médium. Ele mantém um domínio sobre esse médium, falando que é o protetor X, que é aquele outro, né? E aí impede que outros espíritos comuniquem, né? Através do médium da sua mediunidade. Só aquele toma conta dele. E muitas vezes com nomes que não é verdadeiro. Então, essa é uma das dificuldades da mediunidade. É ao mesmo tempo uma dificuldade para Virou página? Não, tá na mesma, tá aqui do mesmo cantinho, lá no final. É ao mesmo tempo uma dificuldade para o observador noviço e inexperiente,
que, desconhecendo as características de que se reveste o fenômeno, pode ser enganado pelas aparências, como uma pessoa que, não conhecendo a medicina, ilude-se quanto à causa e à natureza de uma moléstia. Então ele está dizendo, né? É uma dificuldade para os médiuns noviços, para quem está iniciando, não tem conhecimento, não tem entendimento. Como que ele vai se defender disso, né? Aí ele vem, faz aqui uma comparação, né? Ele vem dizer de um estudante da medicina. Ilude-se quanto à causa e à natureza de uma moléstia. Se neste caso o estudo antecipado é inútil ao observador, é indispensável ao médium, pois que lhe proporciona os meios de prevenir o inconveniente que para ele poderia ter consequências desagradabilíssimas. Por esta razão, nunca será bastante recomendada a necessidade do estudo antes de entrar na prática. Por exemplo, um médico, uma pessoa que se forma, médico, estudou bastante, tem bastante conhecimento, mas às vezes não tem aquele conhecimento total de alguma doença, de algum caso. O médico que é novo, inexperiente, está iniciando, de um médico que já tem experiência, vivência, já tem mais idade, porque estudou mais, sabe mais. E aqui ele fala no finalzinho que nunca é bastante recomendar a necessidade do estudo. Então, antes de começar na parte prática, tem que fazer o estudo anteriormente. Tem que estudar o livro dos médiuns, tem que estudar o livro dos espíritos, tem que estudar o evangelho. A pessoa, o médium, ele tem que ter um certo estudo. Porque se ele não tiver um estudo, ele vai para uma mesa mediúnica e pode ser obsidiado, né? Pode ser um espírito, vai receber espírito, o espírito fala, tudo acredita. Então tem que estudar. Primeira coisa é o estudo, tem que fazer um estudo. E depois ir para a parte prática mediúnica, né? Essa é a orientação que nós temos. Então vamos lá, 71. A obsessão apresenta 3 graus bem caracterizados, ó. Então a obsessão, ela possui 3 graus, 3. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então ela tem graus. A obsessão simples é o iniciozinho, a fascinação já é um grau mais avançado e a subjugação é um grau totalmente, é uma obsessão totalmente já instalada. No primeiro, o médium tem consciência perfeita de que não obtém nada de bom. Ó, obsessão simples que a gente está falando. Não há ilusões quanto à natureza do espírito que se obstina em manifestar-se. Esse caso não oferece nenhuma gravidade, é simples contratempo. E o médium encontra-se livre depois de ter parado de escrever por algum tempo. Cansado de se ver desatendido, o espírito acaba por se retirar. Então aqui ele está explicando a obsessão simples. Ela começa devagarzinho, o espírito vai, mas o médium não dá. O que acontece com o médium? Ele afasta do médium, ele desiste, né? Ele vai, ele insiste, mas quando o médium não dá importância para aquilo, ele afasta, né? E vai embora. Então aí, agora, a fascinação obsessional é muito mais grave. Ó, a primeira é a obsessão simples, a segunda é a fascinação e a terceira é a subjugação. Então vamos falar agora da
fascinação. O médium encontra-se completamente fascinado. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança, a ponto de o impedir de julgar as próprias comunicações, e leva-o a julgar sublimes as coisas mais absurdas. Então, quando o médium está fascinado, o espírito, ele já domina a mente do médium, ele já comanda esse médium, né? O médium, vamos supor, se ele tiver a psicografia, ele vai receber mensagens absurdas e vai achar que aquilo é maravilhoso, que aquilo é lindo, que aquilo, ele não vai ter um senso crítico, ele não tem. É uma coisa ridícula e ele acha que está correto, que está certo. O caráter distintivo deste gênero de obsessão é o de provocar no médium uma excessiva suscetibilidade, fazendo com que só julgue bom, justo e verdadeiro aquilo que escreve, levando-o a desprezar e mesmo considerar errado todo conselho ou observação crítica. Então, uma das coisas assim, uma das características da fascinação no médium é que ele não aceita crítica, ele não aceita, ele acha que tudo que ele escreve é bom, é justo, é maravilhoso, ele acha que é correto e ele não aceita ser criticado por ninguém. Isso aqui é sinal, característica de fascinação, médium fascinado. Tanto induz às rixas com os amigos e, em vez de convir que está sendo enganado, tem ciúmes dos outros médiuns, cujas comunicações são consideradas melhores que as suas, e quer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominar. Então, o que ele faz? Ele induz rixas com os amigos, confusões, para que o médium ele vai se afastando daquelas pessoas que pode falar, que pode abrir os olhos dele. Então, ele vai fazendo com que o médium ele vai se afastando das pessoas amigas. E começa o médium ter ciúmes das mensagens das outras pessoas, achar que as mensagens do outro é melhor do que a dele. Sendo que o médium ele não tem que ter preocupação com isso, ter concorrência. Não existe concorrência na mediunidade. Você achar que o seu trabalho é melhor que o outro. O nosso trabalho, ele é necessário naquele local, naquela hora ali. É necessário, ele é importante ali. Não importa se é uma coisa pequenina, isso não importa, né? O que importa é que ele é importante, ele é útil naquele local, naquele lugar. Então a gente não tem, o médium não tem que ficar com inveja, concorrência com os outros médiuns, né? E aqui ele ainda fala assim, ó: chega enfim a sofrer uma tal dominação que o espírito pode arrastá-lo às mais ridículas e comprometedoras atitudes. Então a pessoa, ela fica assim, ela faz papel ridículo. As pessoas estão vendo que está ridículo, que está feio, mas ela continua fazendo, achando que ela está correta e certa. Então essa é a fascinação, né? Ó, tem mais características dessa fascinação. Então, a primeira delas é achar que tudo que ele escreve é correto, é certo, é bom. Não tem o senso crítico de achar que alguma coisa está errado. Começa a ter inveja, ciúmes da mediunidade de outro, né? Não aceita ser criticado. Então, isso tudo são características do médium fascinado. E agora ele vem e fala assim, mais um pouquinho. 72. Um dos característicos dos maus espíritos é a imposição. Os maus espíritos, eles querem impor a sua vontade às outras pessoas, aos espíritos e aos encarnados.
Eles falam e tem que obedecer. Eles não podem ser contrariados. Se eles falar uma regra, ditar uma regra e você não aceitar, você for contra, eles brigam, eles não aceitam. Dão ordens e desejam ser obedecidos. Olha só. Então, eles gostam de dar ordem, ditar ordens. E que todos falem amém, que todos concordem sem falar nada com eles, né? O que você acha, Germano? Os bons nunca se impõem. Os espíritos bons, eles não ficam dando palpite na nossa vida, não ficam. Eles não ficam. Olha Emmanuel com o Chico Xavier, né? Uhum. Vê se ele ficava dando palpite na vida do Chico. Não. A única coisa que ele falou pro Chico que ele pedia, três coisas. Conselho, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Essas três coisas que Emmanuel pediu para ele. A gente sabe o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado. A gente sabe. Não precisa dos espíritos ficar querendo, ficar comandando a gente. Espírito que age assim é espírito atrasado, é espírito mau. Espírito bom não faz isso, né? Não, eles não querem impor. Por que eles não querem impor? Porque nós temos o livre-arbítrio, a vontade. Se eu fizer alguma coisa que a Isabel Cristina me obriga a fazer, de quem que vai ser a culpa? Dela. Porque ela que me obrigou a fazer aquilo. Eu não fiz da minha vontade. Agora, tudo aquilo que eu escolher da minha livre vontade, do meu livre-arbítrio, eu vou arcar com as consequências. Porque eu escolhi, eu decidi. Então, a nossa busca aqui na Terra é o quê? É o nosso caminhar com as nossas pernas. Caminhar sozinhos. É a gente aprender a fazer escolhas, escolher. Não ficar achando que as pessoas têm que escolher para nós, as pessoas têm que direcionar a nossa vida. Não, não tem. Não precisa disso. Não precisa de mandar. Quem fica muito mandando é quem não tem evolução. Espírito que não tem muita evolução é os que gostam de mandar. Os bons nunca se impõem, aconselham, e quando não são ouvidos, retiram-se. O que eles fazem? Eu posso te aconselhar, eu te aconselho, mas não imponho, né? Você vai fazer, aconselhou, mas se eu quiser ficar fazendo coisa errada, eles não vão ficar com a gente, eles vão embora, né? Por quê? Porque se nós queremos a presença dos bons espíritos para nos proteger, a gente tem que ser um bom espírito também. Porque eles só ficam junto com quem quer mudar de vida, com quem quer ser bom, com quem quer fazer as coisas certas. Se eu ficar passando a perna nos outros, tapeando, iludindo as pessoas, com malandragem, passando a perna, isso daí eu tenho que mudar. Essa prática de fazer coisa errada, de ter vícios, eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, eu não vou ter os bons espíritos comigo para me assessorar. Por exemplo, se eu continuar com vícios, né? Eu bebo bebida alcoólica, vou continuar bebendo. Não, eu bebo pouquinho, eu bebo de vez em quando. É só uma cervejinha, é só um pouquinho. Não existe meio vício. Não existe meia bondade. E não existe meia maldade. Ou você é bom ou você é mau, né? Ou você tem o vício ou você larga do vício. Não é verdade? Não tem o vício, eu tenho só um pouquinho do vício. Não, você tem o vício. Tem que lutar para deixar do vício. Porque o vício nos prejudica. Prejudica. O que é o prejuízo maior do vício? É que esses espíritos maus, que são viciosos, vão estar conosco. Vai ligar com a gente e não vai soltar de nós para nada. A gente vai ser uma presa. Eles vão usar todos os vícios que eles quiserem através de nós.
quem que chama os espíritos? É nós ou é eles que vêm até nós? É nós que chamamos. Nós atraímos os maus espíritos com a nossa forma de agir, de pensar. Por isso que a gente tem que lutar para deixar dos vícios, deixar de fazer coisa errada. De muita coisa a gente tem que deixar. Porque senão os bons espíritos não vão estar conosco, vai ser o espírito atrasado. Aí ele fala assim: disto resulta que a sensação produzida pelos maus espíritos é sempre penosa e fatigante, originando uma espécie de mal-estar. Então, quando a gente não ouve os bons espíritos, está ligado com os maus espíritos, o que a gente sente? Mal-estar. Um mal-estar, uma coisa ruim. A gente não sabe expressar o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente nem doente não está, mas está ligado com aqueles espíritos, o mal-estar deles vem e passa para nós. Porque a gente está ligadinho, grudadinho com ele. Então, aqui ele diz: a miúde provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desenfreados. Então, olha só, aqui ele está falando especificamente do médium, né? O que acontece? Você sente, ele está do seu lado, grudado com você. O espírito, como eu já disse de outras vezes, ele não entra dentro de nós, não entra. Ele vem, fica do nosso lado e ele passa, a percepção dele passa para nós, que somos médios. A gente capta o que ele está sentindo, o pensamento, a dor, o mal-estar, tudo que ele está sentindo passa para nós. Então é por isso a gente sente aqui, ele está falando, uma agitação febril. Às vezes a gente sente o corpo trêmulo, né? E aqui fala, movimentos bruscos e desenfreados. É por quê? Porque ele está atuando em nós. Ele está do lado nosso, está agindo em nós, está dominando a nossa vontade. A vontade dele é que está se fazendo. É como se ele fosse um parasita. Sabe aquela planta que enraiza, né? Ela enraiza. Tem lá a figueira, né? Ela gruda em outra planta, em outro tronco, e ali ela vai indo até ela toma conta todinha da planta, da seiva da planta. Então os espíritos, eles fazem isso, os espíritos maus, eles vêm, a gente tem vício, a gente tem defeito, pensamento desequilibrado, alguma fraqueza nós temos, é a porta de entrada para eles. Eles vêm, ficam conosco, do nosso ladinho, bem juntinho conosco, e começam a agir no nosso pensamento. Começa a agir com os pensamentos negativos, desequilibrados. Se nós formos dando guarida, formos aceitando isso, cada dia eles vão se ligando mais e se envolvendo mais conosco. Vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais se livrar deles. A gente consegue, a desobsessão é possível se livrar, mas é muito difícil. Quando chega nessa fase da fascinação, já é muito difícil. Aí ele diz assim: ao influxo dos bons espíritos, pelo contrário, as sensações são mansas e suaves e produzem um admirável bem-estar. Quando os bons espíritos chegam e estão junto de nós, é diferente a sensação que a gente sente. Sente uma paz, sente uma calma, sente um bem-estar. E quando é o outro, os outros espíritos maus, você sente uma agitação, parece que o corpo está febril, parece que você sente um tremor no seu corpo. Então é isso, é como eu disse aqui, primeiramente é a obsessão simples, pensamentos bobos vêm na nossa mente, a gente fala, nossa, isso não é meu, que pensamento besta é esse, que pensamento bobo, né? Tira aquilo da mente, tira aquilo da cabeça. É a obsessão simples. Ele vem, a gente
não deu guarida, o orai e vigiai, eles vão embora e deixam-nos. Agora, quando eles vêm e eles têm uma sintonia conosco por causa do quê? De pensamento desequilibrado, pensamento de ódio, maledicência, vícios, né? O que eles fazem? Eles vão cada dia tendo uma ligação maior conosco. E aí é mais difícil de desligar, na fascinação. Agora, nós vamos ver a subjugação obsessional. Ó, o que eu disse? São 3 graus. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O próprio nome já fala. Ó, quando uma pessoa está fascinada, ela está iludida. Ah, fulano está fascinado. Ele está iludido, ele não está vendo a verdadeira realidade. Esse é o fascinado. E o subjugado, subjugação, é o jugo. É quando alguém está subjugando, está dominando alguém. Um domínio total. Ó, 73. Quer falar alguma coisa, Isabel? Não. Germano? Não. 73. A subjugação obsessional, designada nos tempos antigos pelo nome de possessão. Então, antigamente, a subjugação era a possessão. É uma coação física. Ó, o que é coação? Coagir. É você dominar, você domina alguém. Coação física. Você domina, a pessoa vai fazer aquilo que você comanda. Produzida sempre por espíritos da pior espécie, capazes mesmo de neutralizar o livre-arbítrio. Então, na subjugação, que antigamente dizia possessão, há uma coação física, é um domínio. O espírito, geralmente, são espíritos maus, né, da pior espécie. Eles comandam. Aí já não é a fascinação, já é a subjugação. Eles comandam-nos, guia-nos. A gente faz o que eles querem, fala o que eles querem. A gente fica neutraliza o nosso livre-arbítrio. A gente não escolhe mais nada. Eles dominam-nos e faz tudo que eles mandar a gente vai fazer. Limita-se a miúde a simples impressões desagradáveis, mas às vezes provoca movimentos desordenados, atos de insensatez, gritos e palavras incoerentes ou injuriosas, cujo ridículo reconhece de quando em vez, ainda que sem o poder evitar, aquele que é vítima de semelhante situação. Então, ele limita-se a miúde, quer dizer sempre. Simples impressões desagradáveis, né? Por exemplo, tá num lugar, faz careta, faz cara ruim, né? A pessoa fica sem o senso crítico, né? Ele não... Porque todos nós, quando nós estamos na nossa consciência, na nossa lucidez, a gente pensa as coisas para falar, a gente pensa para fazer, pensa. Agora, quando a gente está aqui, ó, dominado por esses espíritos, não. A gente faz coisas absurdas, horríveis, né? Desagradáveis. Grita, faz grunhido, xinga, né? Então são assim, fica ridículo, cujo ridículo reconhece de quando em vez, ainda que sem o poder evitar, aquele que é vítima de semelhante situação. Então, a gente percebe que a pessoa está totalmente fora da casinha, totalmente fora de si, porque ela grita, ela xinga, ela se debate, ela pode ficar agressiva com as pessoas, né? Então, ela fica totalmente fora de si.
Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual erradamente é confundido, pois não apresenta lesões orgânicas. Então, ele está falando que muitas vezes é confundido, né, a subjugação com uma loucura patológica. Tem loucura que é doença, né, patológica. E sendo diferente a causa, outros devem ser também os meios de curar. Aplicando-se os processos ordinários de duchas e tratamentos corporais, logra-se muito comumente transformar em verdadeira loucura aquilo que era apenas uma causa moral. Então, aqui ele fala, aplicando-se os processos ordinários de duchas e tratamentos corporais. Então, assim, muitas vezes pode confundir, né? A pessoa está obsidiada, ela está subjugada com loucura, que é uma doença física, né? Alguma coisa? Querem falar? Perguntar? Então, vamos lá. Na loucura, 74, propriamente dita... Achou, Isabel? Show. Na loucura, propriamente dita, a causa do mal é interna. É preciso, pois, procurar restituir o organismo ao seu estado normal. Então, é o quê? Na loucura, a causa do mal é interna. Dentro, tá na mente, né? Tá no organismo, no nosso corpo físico. Na subjugação, a causa do mal é exterior e é preciso livrar o enfermo de um inimigo invisível, opondo-se-lhe não com remédios, mas com uma força moral superior à sua. Então aqui ele está falando, na loucura, o problema é eu estou doente, é uma causa interna, minha, né? Da minha mente, de mim. E na subjugação, ela é exterior. Por quê? Porque é uma outra força, uma outra mente que está atuando na minha. E não tem que livrar esse enfermo invisível da sua ação sobre nós. E não é remédio. O remédio vai dopar o corpo de carne, mas não vai livrar-nos desse espírito, né? Então aqui ele está falando, é mais força moral do que remédio. A pessoa, para conversar com um espírito desse, ela tem que ter força moral. Ela tem que ser uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que tem uma vida correta, reta. Por quê? Porque como que uma pessoa cheia de defeitos, né? Não é que tem que ser santo, mas tem que estar com a vida mais correta. Como que ela vai falar com esse espírito e pedir para ele deixar o outro, se a gente não tem moral para isso, para falar? O espírito não vai aceitar. Então, por isso que ele fala que tem que ter uma força moral superior à sua, né? Tem que ter força moral superior à do espírito. Do espírito. Por quê? Porque se eu for também de vida errada, com vícios e tudo mais, e for falar com ele, ele vai rir na nossa cara. Vai debochar e vai rir. E não vai ouvir-nos. A experiência prova. Eu já contei várias vezes casos da dona Dersa, né? Espírita, do Centro Espírita Vicente Paulo. Ela esteve na direção daquela casa por anos. E muitas vezes eu acompanhei a dona Dersa nos trabalhos mediúnicos. Muitas vezes, quando ia na casa de alguém, a pessoa estava obsidiada e a dona Dersa ia. Muitas vezes chegava na casa,
a pessoa estava, como diz, endemoniado, possesso, né? Subjugado. E aí aquele monte de gente tentando segurar a pessoa. E a dona Dersa simplesmente chegar. E não conseguia segurar. Era um monte de homem para segurar e não dava conta. Era uma força absurda. Dona Dersa chegava, só falava. Só falava, em nome de Deus, em nome de Jesus. Solta ele. Ninguém é para segurar. E já falava com aquela calma, com aquela autoridade, e o espírito já se acalmava e já era levado, né? Então, assim... Ela era demais. Ela é maravilhosa, né? A força moral da Dona Dersa é assim, foi uma médium, né, espírita, de uma simplicidade, mas de uma moral, de uma força moral enorme. Por quê? Porque ela tinha uma vida mais correta, boa, não vou aqui endeusar ela, mas assim, quando a gente tem uma vida mais reta, e quando você trabalha pensando no bem do outro, os espíritos de luz estão com você. A equipe espiritual de luz, dos bons espíritos, está com você. Agora, quando você está... Eu quero passar a perna nas pessoas, eu quero tapear, eu quero ganhar presente, eu quero ganhar dinheiro, eu quero iludir com a mediunidade, aí espíritos maus é que vão estar ali assessorando, né? Aí ele diz assim, a experiência prova que em semelhantes casos, os exorcismos nunca produziram resultados satisfatórios e que em vez de melhorar, agravam a situação. Aqui ele está falando do caso de exorcismo, lembra? Quando alguém está lá endemoniado, obsidiado, aí chegava o padre, alguém, com água benta e jogava, como se fosse para exorcizar, chegava com a cruz, né, de Jesus, para exorcizar, fazer os rituais, muitas não adianta nada, muitas vezes não adianta, né? Muitas vezes não resolve a situação, piora a situação. A 75, não estou achando aqui. Está no 74, no segundo parágrafo. A experiência prova que em semelhantes casos, achei. Os exorcismos nunca produziram resultados satisfatórios e que, em vez de melhorar, agravam a situação, indicando as verdadeiras causas do mal. E o Espiritismo pode fornecer a cura para o combater. É preciso, de certo modo, educar moralmente o espírito obsessor. Olha só, é preciso... O Espiritismo, ele vem fornecer a cura para combater a obsessão. Como? É preciso educar moralmente o espírito obsessor. O espírito que está obsidiando o médium, a pessoa encarnada, ela tem que ser evangelizada, né? Ela tem que ser educada moralmente. E com os conselhos sabiamente dirigidos, logra-se torná-lo melhor. E consegue-se levá-lo a renunciar à perseguição do enfermo. Então fica livre o paciente. Então, quando a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, é um trabalho de evangelização, é um trabalho de transformação moral interior do ser humano, da pessoa. Aquele que está obsidiado, ele precisa do tratamento. E aquele espírito que está obsediando precisa também de ser evangelizado. Ele precisa do tratamento. Então, como que a gente vai ficar livre do obsessor? Mudando de vida, mudando o jeito de ser, mudando a nossa prática, no nosso pensamento, da nossa palavra e das nossas ações. Se nós não transformarmos, não adianta. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque eles vão continuar com raiva da gente, com ódio da gente. Se eles estão ali nos obsidiando, é porque alguma coisa aconteceu conosco e com eles, né? A gente tem uma ligação, alguma coisa aconteceu. Então,
é igual uma pessoa que nos odeia. A gente faz um mal muito grande para alguém. E essa pessoa odeia-nos. Como que a gente pode mudar esse ódio dessa pessoa? Mudando de vida. Se eu continuar malando, passando a perna nas pessoas, enganando, iludindo as pessoas, se eu continuar desse jeito, ele vai falar, nossa, ela continua a mesma coisa, ela não mudou nada, ela não presta. Ela não presta, ela é uma pessoa de má vida. E aí ele vai querer todo o mal nosso. Mas se nós mudarmos de vida, mudar de vício, largar de vício, mudar a nossa situação espiritual, a nossa condição, ele vai falar, nossa, ela mudou. Ela não é mais aquela pessoa, ela está diferente. Então aí, às vezes, ele pode até esquecer e perdoar-nos. Então, não existe exorcismo. Não tem raminho, não tem crucifixo, não tem água benta, não tem nada que faz com que os espíritos que estão ali obsidiando, que estão ali vingando, querendo vingança de alguém, não existe com esses amuletos. Isso não exorciza espírito, isso não tira. O que tira é um tratamento de evangelização do médium, da pessoa, do encarnado que está obsidiado. Tem que evangelizar. Tem que vir no centro espírita, tem que tomar passe, tem que tomar água fluidificada, tem que ouvir evangelho, tem que participar de estudo. Para quê? Para ir mudando o coração, para ir mudando a forma de ser. Só assim o obsessor vai deixar de nós. Nós continuando as mesmas pessoas não vira nada, né? Não adianta de nada. Aqui ele fala assim, 75, né? Ordinariamente, a subjugação obsessional é individual. É individual. Quando, porém, um enxame de maus espíritos se lança sobre uma cidade, pode apresentar um caráter epidêmico. Então, ele está dizendo, muitas vezes a subjugação ela é individual. Um espírito vai vir e vai me atacar. Vai querer vingança em cima de mim. Só que aí ele vai querer da minha família. Vai atacar todos da família. Não, aí só a família não tá bom. Ele vai querer todas as pessoas ali que vivem naquele bairro. Ele vai atacar aquelas pessoas. Aí ele vai atacar a cidade. Então, todos numa cidade vai sentir essa subjugação. Aí ele fala aqui, quando muitos espíritos maus atacam uma cidade, atacam várias pessoas, aí ele já começa a ter um caráter epidêmico, já é uma epidemia, já é uma doença de várias pessoas, né? Falar alguma coisa, Abel? Não, tá. Legal. Um fenômeno dessa ordem ocorreu ao tempo de Cristo. Nós temos um exemplo na época de Jesus Cristo. Só uma poderosa superioridade moral podia vencer aqueles seres malfazejos, designados então pelo nome de demônios, devolvendo a tranquilidade às suas vítimas. Então, vocês lembram desse caso? Quando Jesus fala dessa passagem, aí ele está falando aqui. Só uma poderosa superioridade moral podia vencer aqueles seres malfazejos, que todos falavam de demônios. Então, Jesus tinha uma força moral. Ele falava, os espíritos eram encaminhados. Eles eram retirados. Por quê? Porque ele tinha força moral. Tem evolução moral, ele pode falar. É igual nós. Por exemplo, nós temos um defeito. E aí, a gente não tenta livrar desse defeito. A gente está de braço dado com esse defeito. E nós temos nossos filhos.
Aí o nosso filho tem o mesmo defeito que nós. E aí a gente briga com o filho, quer que o filho larga daquele defeito, mas a gente não larga, né? Então, o que acontece? A gente não tem força moral para isso. Não tem força moral para poder falar para o filho largar do vício. Por quê? Porque a gente não tem moral para isso, né? Ó, nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Esse livro é meu. Esse é o seu? Certo? Você tinha esquecido, Isabel? Acho que eu esqueci ao lápis. Ah, pronto, tá aí. Que bom, achou o livro. Então, parou. No 76. Vamos parar aqui. Hoje é dia 4. 4 com 7. 11. Vai ser dia 11, né? Então tá. Então vamos parar por aqui. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos por esta oportunidade aqui no centro hoje. Essa noite maravilhosa, com essa chuvinha mansa, acerenando, acalmando, lavando limpando toda a atmosfera, Senhor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, obrigada por todas as bênçãos recebidas em nossas vidas, Senhor. Fortifica-nos, esteja conosco, faça com que a nossa vontade no bem, cada dia, se fortaleça mais e mais, que possamos ir enfraquecendo os nossos vícios e que as nossas fraquezas, Senhor, espirituais, possam a cada dia ir sendo alijadas do nosso espírito. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso estudo desta noite, que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, uma boa noite.